Pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, como sempre usando a mandala, que é uma figura sagrada, essa figura redonda que vocês estão vendo, que é para ajudar vocês se autoconhecerem, progredirem espiritualmente, consciencialmente, enquanto vocês se instruem vendo esse vídeo. A prática do budismo tibetano, quando a gente se vê como uma divindade que aparece numa mandala, é mudar a nossa autoimagem, para a gente se ver como um Buda. Buda, ele ensina que o que a gente pensa, a gente cria. E quando a gente faz essa prática, a gente está criando a nossa natureza búdica. Toda pessoa ela tem uma autoimagem que pode ser boa, negativa ou neutra, como eles explicam, né? Pode ser real ou pode ser exagerada, ou pode ser mal vista. Quando a gente se vê como uma divindade de uma mandala, um Buda, um ser iluminado, a gente está mudando a nossa autoimagem e criando a realidade que a gente é um iluminado. Fora que a mandala é uma figura sagrada. Então ela tem uma atuação além da nossa própria mente. Não é só nossa mente que está trabalhando, mas também a mandala, que ela está operando em nossa mente. E para a prática da mandala funcionar, a gente precisa fazer a iniciação da divindade que aparece na mandala, que a gente vai se visualizar, que a gente vai nos visualizarmos como ela. A gente se visualizar como um Buda, um iluminado, é só uma coisa positiva, não tem nada de negativo nisso, é uma coisa positiva e boa. Os Budas, eles representam os iluminados, pois é o que eles são. Porém, cada divindade, ela representa alguma coisa da natureza búdica, da natureza iluminada que existe. Avalokiteshvara, por exemplo, que é o Buda da compaixão, ele representa justamente na mandala a compaixão. Uma outra divindade chamada Manjurishri, ela representa a sabedoria, que é um outro aspecto da iluminação. Para o budismo, as principais características da iluminação, de acordo com o dicionário, são a sabedoria e a compaixão. É desenvolvendo essas duas características, segundo Aurélio, que uma pessoa vai se transformando num Buda. A compaixão é o amor, mas é um nível alto de amor, onde a gente sente a dor do outro como se fosse a nossa. E isso é uma coisa muito elevada. É uma coisa da gente estar além da gente mesmo e está indo em direção ao outro. Esse é o treinamento do budismo, né? Que é a gente expandir nossa consciência para além de nós mesmos. E como resultado, a gente tem a compaixão, a generosidade e também a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Tudo isso é amor. E o amor, ele vem com o despertar da consciência. A consciência está muito ligada à sabedoria. Mas junto com a expansão da consciência, a gente expande o nosso amor também. E o amor, além de ser uma coisa que faz a gente fazer o bem para o outro, que nos leva a desejar o bem para o outro e a fazer o bem para o outro se a gente não tiver preguiça, é uma coisa que nos leva à felicidade, que são os bons sentimentos. Para o budismo define como felicidade você não viver para si mesmo, mas você viver para os outros, para ajudar, para beneficiar os outros. Isso é a gente sair da gente mesmo e em direção do outro. Quando a gente vai na direção do outro, a gente está deixando a gente mesmo. E essa é a meta do budismo. A gente também, além de ir na direção do outro, a gente também tem que saber se cuidar da gente mesmo. Da gente continuar nos autoconhecendo e nos melhorando. Porque todo mundo tem seus defeitos, seus erros e o que consertar. E quanto mais a gente consertar, mais feliz a gente vai ser. E mais em direção do outro, a gente vai também. Existem os momentos que a gente tem que cuidar da gente mesmo e existem os momentos que a gente tem que ir em direção ao outro. O Zen, ele tem uma frase muito interessante, que é assim: quando eu me autoconheço, eu penso em mim mesmo. E quando eu me autoconheço, eu esqueço de mim mesmo. E vou na direção do outro. Então o autoconhecimento é a gente pensar na gente mesmo, mas é uma coisa que faz a gente ir mais na direção do outro. Mas voltando a falar das qualidades dos iluminados, né? Por exemplo, quando a gente se vê como o Buda da compaixão, Avalokiteshvara,
o que acontece é que a gente está priorizando no aspecto iluminado a compaixão, a gente está desenvolvendo a compaixão mais na gente. E as mandalas, que tem as divindades, quando a gente trabalha certos elementos, certas divindades, a gente está trabalhando pontos na nossa personalidade específicos. E o lama, né, o mestre, o guru, que é quem nos orienta, ele tem que nos direcionar para uma prática que vai dar o que a gente precisa, que a gente vai utilizar o Buda que a gente precisa no momento para lidar com o que no momento a vida pede para a gente, né? Porque o autoconhecimento ele acontece na nossa vida também. É a gente lidando com as situações do dia a dia, com os problemas, os sofrimentos, as insatisfações, as alegrias, as felicidades. É lidando com essas coisas que a gente também vai adquirindo autoconhecimento, que a gente vai adquirindo a evolução, o melhoramento, a ampliação da nossa consciência. E é por isso que a gente está aqui nesse mundo, porque esse mundo ele nos desafia a gente aprender essas coisas. E quando a gente aprende essas coisas, a gente está melhorando a nossa consciência, nos aproximando cada vez mais da iluminação. Uma qualidade que um Buda tem é a humildade. Por isso é importante que nosso ego não se inflame, a gente nos vendo como Buda, nos sentindo como Buda, porque uma das qualidades da iluminação é a humildade, é não se importar com a grandiosidade e sermos melhor que os outros. E isso é uma coisa muito bonita e que a gente tem que trabalhar na gente, a humildade, é não querer ser melhor que ninguém. E se a gente conseguir enxergar e depois abandonar esse desejo de ser maior que os outros, a gente dá grandes progressos no nosso próprio caminho para a iluminação. A prática da nossa visualização como Buda é indispensável para a gente desenvolver as qualidades que são trabalhadas nas mandalas desses Budas. E que com certeza vai nos trazer o aprendizado que a gente precisa para a gente estar cada vez mais próximo da iluminação e realmente conseguir a iluminação. A gente tem uma semente de Buda dentro da gente que germina e faz nosso Buda resplandecer. Eu não sei se eu vou falar o nome certo, mas essa semente chama Tathagata. E a gente trabalhando a visualização de nos vermos como Budas nas mandalas é uma prática para a gente desabrochar o Tathagata e nos transformarmos em iluminados. A gente atingir o Nirvana. E na prática da visualização das divindades existem várias coisas a ser feitas além de fazer essa visualização. Inclusive nós fazemos votos para nos ajudar, para a gente conseguir a nos tornarmos Budas iluminados. Essa prática ela nos estimula a desenvolvermos as qualidades de um Buda e nos tornarmos realmente isso. Aqui no Ocidente existem práticas similares a essa feita pelo budismo tibetano, né? A gente pode todo dia afirmar para a gente mesmo que a gente é um Buda, que é uma prática similar. A gente todo dia a gente vai trabalhando a ideia que a gente é um Buda. E como o Buda ensina, né? O que a gente pensa, a gente cria. O que a gente sente, a gente atrai. E o que a gente acredita torna-se realidade. Então a gente tem que pensar todo dia, alimentar o pensamento que a gente é iluminado. E assim a gente vai conseguir também a iluminação, que é uma prática muito próxima do Tantra, do Tantra budista, que faz parte dessa técnica de visualização de uma divindade, da gente sendo essa divindade, né? Só que essa prática, como acontece no budismo tibetano, ela é muito refinada, é muito... E sim, né, a gente pode nos imaginar também como Budas, que é uma coisa que existe, que a gente passou no ensinamento no nosso site Espiritualismo Uno, né? Que é assim, a gente se vê, um Buda é uma pessoa iluminada, pelo menos espiritualmente o espírito dela ilumina onde ela passa, né? Então uma das práticas é a gente se ver iluminando, saindo luz da gente, iluminando todo o ambiente que a gente está. Ou também, né, como sempre nas religiões, os seres iluminados, eles são feitos com uma auréola. Também a gente imaginar a gente com uma auréola, para a gente firmar o pensamento que a gente é iluminado também.
quanto mais a gente visualizar, mentalizar, repetir que nós somos Budas e acreditar que nós somos Buda, quanto mais rápido a gente vai atingir a iluminação, e pode ser muito rápido isso. O budismo tibetano, ele fala que ele é uma escola de iluminação rápida. As outras formas de budismo têm outras técnicas, como por exemplo o Zen, né, tem a meditação, o Zazen, a meditação sentada, sem visualizar a divindade, né, mas prestando atenção ou na nossa respiração, ou na parede, ou tendo outro foco de atenção único, sem prestar atenção em outras coisas, sem deixar nossos pensamentos se levarem por outras coisas, é uma das técnicas que eles usam para atingir a iluminação. Só que a crença, o poder do pensamento, do sentimento, das emoções, são muito poderosos e são um caminho maravilhoso para a gente atingir a iluminação. Aqui no Ocidente a gente trabalha dessa forma também, com o pensamento, com as emoções e com a fé. Só que é diferente a forma que a gente faz do que a forma que os tibetanos fazem. Aqui a gente chama isso de lei de atração, que a gente atrai o que a gente pensa, sente e acredita. E que o budismo tibetano chama de poder da mente, que é o poder do pensamento, das emoções e da fé, da afirmação, da determinação. Na verdade, são a mesma coisa, só que tem linguagens diferentes e técnicas diferentes para conseguir a mesma coisa. Mas se trata, na verdade, da mesma coisa. No site a gente tem mandalas e muitas outras técnicas para a gente se ver e acreditar que somos Budas. Recomendo enfaticamente você acessar nosso site e utilizar dessas práticas, né? Que são boas e vão te trazer o Nirvana. No site a gente tem todo um trabalho para isso, né? Tanto que a gente tem mandalas para você acreditar na lei de atração, para que ela funcione muito melhor. E temos práticas para você acreditar também com mandalas que você é um iluminado. E isso, muitas pessoas têm dificuldade, né, de acreditar. E pode usar essas mandalas, que sim, ele vai despertar a fé. E você tem que manter essa fé, que você é um iluminado. E assim você vai conseguir se tornar um iluminado. É claro que é sempre importante a gente fazer isso com humildade. Com o máximo de humildade que a gente conseguir. Porque o orgulho, a vaidade ou a arrogância, elas atrapalham demais a gente conseguir a iluminação. Então é muito importante que a gente faça todo esse trabalho, mas com muita humildade. Mesmo porque existem milhares ou bilhares de iluminados no nosso planeta. Não é uma coisa assim que existem poucos. Não, existem demais. Muitas pessoas conseguiram isso. Seja com o budismo, com o taoísmo, com o hinduísmo, com o catolicismo ou com a religião que for. Então sim, é como o Buda ensina, a gente pode atingir a iluminação em uma só vida. Buda foi uma pessoa normal que atingiu a iluminação. Então ele fala que todo mundo pode atingir a iluminação, mas para isso a gente precisa querer, acreditar e ter as ações, né? Nos desenvolvermos, ampliarmos nossa consciência e continuarmos progredindo sempre. Pessoal, vou parando o vídeo por aqui. Muita fé e determinação que vocês são Budas. E obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembrando que no nosso site, no nosso canal, a gente fala bastante sobre o Nirvana. E como conseguir o Nirvana. No site tem muitos exercícios, práticas que seria muito bom você fazer. E aqui no canal a gente faz vídeos e coloca sempre mandalas, que elas vão te ajudar a tomar autoconhecimento e progredindo cada vez mais em direção ao Nirvana. São dois trabalhos distintos, mas que ajudam, né? Se você gosta de ter informações sobre o espiritual, formas que você gosta de ter o conhecimento espiritual, então é extremamente indicado você se inscrever no canal. E assim você vê nos vídeos, sempre aprendendo sobre o espiritual, também despertando um bom autoconhecimento com a ajuda das mandalas. E se você ativar o sininho, você fica sabendo de todos os vídeos que a gente lança, podendo assistir, se beneficiar e se autoconhecer. Existe um ser que eu gosto muito, né? Que ele sempre se despede assim das pessoas de luz. Eles falam, fiquem com luz, seres de luz.
sleeping, cause I got